Bom dia, bom fim de semana, são 10h24, está a começar a edição desta semana do Visto de Fora, sempre à sexta-feira. Conversamos sobre os temas da semana com o Olivier Bonamici, a Begonha e Nigas. Bom dia, Begonha, bom dia, Olivier. Bom dia. Bom dia. É bom ter-te aqui novamente, Begonha. Obrigada. Bom, temos muito sobre o que falar. Lembro que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, Rede Europeia de Rádio, já lá vamos. Bom dia, Miguel Coelho, que quem modera habitualmente esta conversa. Sim, bom dia a todos, sendo que esta semana temos praticamente um tema a monopolizar a edição do Visto de Fora, que é a guerra na Ucrânia, que de facto concentra todas as atenções e temos muito realmente sobre o que falar, mas lembro antes de mais que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus. Certo é que de nada valeram os esforços diplomáticos, nem até agora as sanções aplicadas à Rússia. O pior aconteceu e nesta altura temos uma guerra na Europa, com a Ucrânia a ser atacada pela Rússia, uma ofensiva militar que teve início ontem. A esta hora há já notícia da entrada de tropas russas na zona da capital Kiev. Nós, ao longo do Visto de Fora, vamos olhar aqui para vários ângulos desta situação, mas antes de mais gostava de ouvi-los em geral, como é que estão a assistir a tudo isto, Olivier? Um pouquinho, não é? Isto é evidente que estamos em um país europeu, que é verdade fica um pouco longe de nós, mas não deixa de ser um país europeu. Além disso, existe uma forte comunidade ucraniana em Portugal, portanto é raro nós não conhecermos alguém que não seja da Ucrânia, a nossa avó, que seja um vizinho ou uma pessoa ucraniana, completamente chaos, porque de facto havia uma hipótese de guerra, sabíamos disso, só que a questão da guerra total, como na qual estamos a assistir agora, porque já é uma guerra total, pouca gente tinha previsto, vamos falar disto daqui a pouco, mas afinal os americanos não mentiram. Begonha. Isso é. Mas estamos a assistir de novo a expansão da Rússia e a volta, ou pelo menos iso é o que quer Putin, da antiga União Soviética. Estamos a ver a un colonialista total e absoluto como é o Putin, que o que quer, comezou con a Crimea, e o que quer é voltar a ter os mesmos territorios. E Ucrania, para a antiga União Soviética, era mesmo o corazón moito importante. E entón, isto é o comenzo, non sabemos de que. Esperemos que non sexa algo a nível global, é o receio que temos todos. Mas quando referes essas pretensões expansionistas da Rússia, e chamou a atenção para declarações que o ministro dos Negócios Estrangeiros russo acaba de produzir, está a fazer, Sergei Lavrov, garante que a Rússia não planeia ocupar a Ucrânia. A questão do objetivo russo, qual será? Será, de facto, anexar a Ucrânia, simplesmente, e já não é pouco, mudar o governo de Kiev para uma espécie de governo fantoche que seja, no fundo, colocado ao serviço de Moscovo? O que é que vos parece, Olivier? Sim, eu acho que é esse o objetivo. Eu acho que esse é o objetivo. Aliás, o próprio presidente da Ucrânia, Zelensky, disse o alvo número 1 sou eu. O alvo número 2 é a minha família. Eu acho que, infelizmente, não se engana. E, aliás, a França deixou entender que está preparada para actuar no terreno para salvar, se for possível, e do tempo certo, Zelensky. Portanto, a França não diz diretamente, mas deixou entender uma intervenção possível para evacuar da zona de perigo o presidente ucraniano. Portanto, eu acho que sim, dirigirmos-nos para a substituição por um governo fantoche na Ucrânia. Acabamos de ouvir as declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, como confirmou, están a dizer que non queren que non se queren expansionar, non é? Mas os feitos están a negar o que eles están a dizer, non é? Porque eles están a chegar, eles xa chegaran a Kiev, a capital da Ucrania, e eles están a pedir, ou acaban de confirmar oficialmente, están a pedir un novo goberno na Ucrania. Então, iso que é o que é, senão invasão? É uma invasão que estamos a ver todos em tempo real, com todas as testemunhas de pessoas que están a falar en directo desde ontem, están a falar desde Kiev e nos están a contar
outra historia diferente o que está a dizer a Rússia, não é? Portanto, temos de ser muito rigorosos também nisto. E como é que veem a forma como o Ocidente está a reagir e os limites também que os países ocidentais reconhecem ter naquilo que é a capacidade de intervenção, nomeadamente no plano militar, porque até agora, Olivier, de facto, o Ocidente está limitado às sanções económicas e a esse nível consideras que são suficientes ou podem ser suficientemente dissuasoras para impedir a Rússia de levar os seus intentos até ao fim? Dissuasores não me parece neste momento. A grande questão aqui é saber se o Ocidente tem ou não que intervir ao nível militar. Bom, sabemos todos que a Rússia tem a segunda força militar mundial, que é uma potência nuclear, e, portanto, e como os Estados Unidos já referiram, não querem interferir na Ucrânia. Ontem à noite, eu assisti na televisão francesa um debate inacreditável entre um intelectual que está revoltado contra o Putin e que quer uma resposta militar rápida, versus Dominique de Villepin. Quem é Dominique de Villepin? É o antigo primeiro-ministro francês que disse não à intervenção no Iraque na altura. E qual que disse Dominique de Villepin? Ele diz que a escalada militar não é a solução porque ele recordou os sofrimentos do povo iraquiano, e até na Líbia, quando houve uma intervenção militar. E para ele, eu considero este homem um grande diplomata, ele tem os seus defeitos, mas para mim um grande diplomata que não se enganou, ao contrário de muitos outros, como Aznar e companhia, sobre a guerra do Iraque. Eu considero que essa questão é fundamental. Sobretudo, não entrar na escalada militar, que pode nos levar a uma coisa gravíssima, e encontrar, como diz ele, uma pequena janela para a diplomacia. É complicado, né? É encontrar o momento certo para negociar, mas isto é complicado. Begonha. Eu tamén estou a acompañar o que se está a dizer en diferentes pontos da actualidade, non é? O Olivier fala de França, eu posso falar tamén de España, non é? Neste visto de fora. E ontem precisamente ele fala dun programa televisivo na França, eu vou falar dun programa televisivo na España ontem, na televisión española, na pública, precisamente a falar con dois tenentes coronéis, xerais, persoas moito importantes no exército español, a falar de que todo isto, este tipo, lembremos que o Putin é militar, ten unha base militar. É unha invasão clásica, é o que se está a dizer, clásica por terra, mar, ar, mas sobre todo por terra, non é? É unha invasão que o que quer é conquistar, e non nos enganemos. E aquí temos o que explicaban estes militares de peso en España, explicaban que, claro, a Ucrania, todos sabemos, non forma parte da Unión Europea, mas faz fronteira coa Unión Europea. Entón, por un lado, temos esa reunión decisiva de hoxe da NATO, temos as sanções da Europa, porque a Europa neste momento o único que pode facer é sancionar, porque estamos a falar dun territorio que non é da Unión Europea, mas faz fronteira. Embora mesmo ao nível das sanções haja observadores que consideram que podiam ter ido mais além do que foram. Sí, e pode seguir máis alén, non é? Temos unha que, como digamos, a bomba atómica das sanções aínda non se activou, non é? Estados Unidos non quise activar, que parar, digamos, a parte do sistema do crédito, non é? Dos cartóis de crédito, o sistema de crédito internacional. As sanções aínda máis fortes. Mas nós, como europeos, sobre todo, temos de ollar o que dixía Olivier antes, é que isto está moito perto de nós. Isto faz fronteira con países da Unión Europea. Por iso é normal que as tropas dos nosos países, de Portugal, de España, dos países membros, non só da NATO, sino tamén da Unión Europea, estesen nas fronteiras, precisamente da Ucrânia, a se preparar, não é? Sim, obviamente com uma missão que é dissuasora e defensiva, como tem sublinhado claro, os líderes da NATO, e não com o objetivo de combater na Ucrânia. Mas parece-te, Olivier, que a sociedade ocidental também está preparada para aquilo que é o boomerang das sanções, ou seja, a inflação, aumento de preços dos combustíveis, nomeadamente, possível escassez de produtos. Estaremos nós suficientemente determinados para nos opormos à Rússia, sofrendo também nós as consequências? Sim, mas à altura temos de ser solidários. Ou seja, se chegamos à conclusão que não podemos intervir a nível militar, porque senão é
desencadear algo de inacreditável. Essa conclusão parece já ter sido tirada. Exatamente. Portanto, só há duas vias, não é? Antes da diplomacia e tudo isso, que é complicado. Neste momento preciso, é complicado. Pode ser que ela acontece daqui a uma semana ou daqui a alguns dias, vamos ver. Agora, em nível de sanções, claro que há consequências, não é? Isto é evidente. Portugal é um país pouco exposto ao nível dos negócios diretos com a Rússia e também, inclusive, à importação de combustível. Por exemplo, ao nível do gás natural, Portugal atualmente importa qualquer coisa como 10% da Rússia e é relativamente fácil substituir essa quantidade de gás por outras proveniências. Ao nível de França, como é a dependência em relação aos russos? Bem, ela é superior. De cabeça, eu acho que a França são 20%, mais ou menos. Em Espanha eu acho que é quase zero, acho eu. Eu acho que é zero. Sí, mas temos moita dependencia a nivel global. Non estamos a falar só do gas ou dos combustíveis, mas é que isto vai ter, Olivier, unhas repercusións. Está a ter xa. É dizer, no prezo, para que os nosos ouvintes se facen unha idea, no prezo que nos vamos pagar até pelo gas natural, pelas enerxías, xa os combustíveis subiran moito, mas é que non é só iso. Ontem, por exemplo, falábase nunha radio española do aumento do prezo dos cereais, por exemplo, e que isto nos vai repercutir. Xa non estou a falar porque da parte a Ucrânia militar. É considerada um dos celeiros da Europa Exatamente. E tinha 5 mil milhões de toneladas de cereais para embarcar, que estão agora retidos e que vão fazer falta. E que acaba de subir o pau en Portugal, todos sabemos, non é? Compramos pau todos os días nas nosas casas. Acaba de subir o pau. Van subir os prezos das coisas. Isto vai ter unha está a ter xa, mas isto vai moito rápido. Nos próximos días, unha repercussão a escala europeia. Sim, mas tu entendes, Begonha, eu quero dizer que eu acho que é preciso também ao mesmo tempo ser solidário. É que assim Com seria certeza. inadmissível para o ucraniano dizer, bom, afinal, nós não intervimos militarmente, mas o problema para nós vai ser o preço do pão que vai aumentar de, não sei, uma bola 20 cêntimos para 38 cêntimos. É terrível, claro que é mau para nós, mas no contexto atual, não é? E lá está, se há consequências para nós, tem que haver automaticamente. Com certeza. Temos de ser solidários. As palavras do Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, lembremos que era um ator de televisão, as pessoas eu lembro-me quando ele saiu, ganhou as eleições e saiu elegido, muitas pessoas desconfiavam dele a nível internacional, diziam, este ator, este palhaço, porque ele era palhaço também, e ele está a demonstrar ser muito patriota, por isso os russos querem mudar dele, está a demonstrar que realmente neste momento faz falta alguém como ele, mas atenção, o que estás a dizer, temos de ser solidarios, sim, mas o problema, Olivier, e con certeza todos queremos ser solidarios, e isto me a lembrar das palabras do Papa Francisco precisamente faz unhas horas, debemos ser solidarios, mas como é que somos solidarios? É dizer, para evitar a escala... Nós podemos axudar, de feito o goberno portugués xa se comprometeu para axudar, para receber, xa se vai começar a receber persoas, en España igual. Já vamos falar disso. Eu gostava de ouvi-los também. Sim, Olivier, completa lá. Sim, peço desculpa. Só para terminar em relação às sanções, cuidado também com o efeito às vezes das sanções, que é, no povo russo neste caso, que é, há muitas vezes após as sanções há duas hipóteses. Ou um povo torna-se contra o próprio governo porque sofre na pele, economicamente, ainda mais. Ou sente-se vítima ou então, e une-se em torno do governo. Vimos no Irão cristalizou um pouco o ódio anti-americano por causa disso. Temos de ter também cuidado com isto. Com certeza. E eu vexo, para mí, unha das coisas que me faz ficar máis preocupada, porque acho que todos estamos hiper preocupados, moito preocupados, é analizar a personalidade do Vladimir Putin. É dizer, eu ontem falaba no xantar, como en tantas familias, estábamos a falar sobre isto, non é? Cos nosos fillos. E entón o meu fillo máis vello, Tiago, que adora historia, estaba a dizer, mai, eu estou a estudar agora a Primeira Guerra e a Segunda Guerra na Europa, e estou a ficar... Parece estar a reviver esses acontecimentos. Sí, a reviver, porque ele que agora está a estudar isto, meu Deus, porque a personalidade de Putin, estábamos a avaliar isto, e que é un ditador, non sei, ainda que tiña sido elegido tamén o Hitler foi elegido democráticamente, non nos esquezamos, mas é que ten un perfil tão ditatorial que é capaz de qualquer coisa. Sim, é uma espécie de delírio paranoico, mas eu acho que ele é sincero no seu delírio paranoico. Portanto, eu acho, tem a sua própria lógica, não é? Exatamente, isto é que é terrível. Agora, é evidente que em relação a Putin é incrível e
às vezes penso que não podemos esquecer também que há uma guerra ideológica. Claro que é uma guerra política, estratégica da Rússia, mas também ideológica. É preciso não esquecer que há, não me recordo, 6, 7 anos mais ou menos, ele tinha feito um discurso e neste ponto ele junta Xi Jinping na China, ao nível ideológico, os dois estão na mesma linha num ponto, o Ocidente, para ele, está em decadência. O Ocidente está em decadência ao nível das suas tradições, dos seus valores de vida, dos seus princípios de vida. De uma certa forma, um pouco como o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, eu não estou a falar da ideologia do Estado Islâmico versus Putin e Xi Jinping, mas eles também consideram-se numa guerra ideológica contra o Ocidente. No, e que temos aqui, nós estamos na parte da Europa, na parte da União Europeia. Este programa tem unha parte importante a falar de Europa, da nosa Unión Europeia. Mas isto que acabas de dizer, Olivier, é moito importante. Por qué? Porque lembremos o que temos falado neste programa nas últimas semanas, a avaliar todos estes desenvolvimentos, como Putin inteligentemente aproveitou até os xogos de inverno e tudo para se reunir a pouco con Xi Jinping na China, cos seus aliados máis próximos, e non nos enganemos que eles facen quanto territorio, que extensão tem a China e a Rússia. Sendo que a China continua, de facto, a manter uma posição por de enquanto. Sim, não compromisso. Exatamente, nem em relação mas à invasão da Rússia, mas nem isto em relação avançar, à condenação. Mas isto avançar é que devemos estar preparados. Queria ouvi-los sobre e falavam há pouco da solidariedade que é necessária entre os ocidentais, queria ouvi-los também no plano político sobre a solidariedade que, neste caso, a União Europeia tem vindo a manter e que noutros acontecimentos, ainda bem recentes, e podíamos falar aqui de vários, não aconteceu. Falámos aqui muitas vezes da forma como os países europeus não se entenderam. Neste caso parece que continuam a falar a uma só voz. Será que podemos ter aqui, de certa forma, reagrupar, um renascimento da ideia europeia, Olivier? Eu acho que sim, mas isto não acontece só. É nos momentos mais complicados, não é, que nós nos juntamos de novo. Vimos isto durante a pandemia. Eu acho que estamos a assistir a isto agora. E, aliás, o Sr. Putin, da mesma forma como o Sr. Trump, fizeram renascer o projeto europeu e o projeto da NATO. Portanto, a NATO, que estava perto da morte cerebral, como dizia o presidente Macron, ele próprio tinha dito isto. Morte cerebral. Neste momento a NATO ganha até a sua essência fica reforçada agora. E então o que dizer da União Europeia? Então ainda mais, daqui a pouco irei falar do meu negativo da semana, tem a ver um pouco com isto, mas ia explicar porque é o negativo para mim, mas eu acho que a ideia europeia, nós vivermos em grandes democracias, frágeis, é verdade seja dito muitas vezes, mas em grandes democracias a ideia de viver na União Europeia, hoje em dia, para mim, é uma honra e uma sorte. Begonha, como é que vês esta unidade, no fundo, que a agressão russa à Ucrânia tem motivado no Ocidente? Com esperança, devemos ter esperança sempre. A Ursula von der Leyen, non debemos perder nunca a esperanza. Iso é algo que aprendi do meu pai e que acho que o proxecto europeo é o que ten, non é? Europa voltou a resurxir, teve de acontecer todo isto para que voltásemos de feito e na realidade a estar unidos. Xa vimos as declarações de ontem da Ursula von der Leyen. Eu gostei muitísimo do seu discurso, gostei mesmo moito. Cualquier desconfianza, cando se falaba no começo do seu mandato, acho que temos unha líder forte. O Macron está a facer o posible por se convertir tamén nese líder, no é, en sustitución da Angela Merkel. Ele tentou todo por todo, e sabemos, e xa falamos neste programa, e sin dúbida a nosa única salvação como europeus é estar unidos, non é? Agora debemos estar máis unidos que nunca porque temos a guerra no noso continente. Podemos falarse abertamente de guerra. Sim. E então, temos por un lado, estabas a falar da NATO, non é? A NATO é verdade, a NATO e a Europa xuntos. Estados Unidos é verdade que advertiu, e o presidente estadounidense há unha semana, cando, e falábamos sobre isto neste programa, non é? Cando se falaba da invasão semana pasada, ele diz, e o Putin diz, non, vamos invadir, non. Ele advertiu e diz, están a mentir, e dizer, estamos todos do mesmo lado, mas há unha coisa que eu gostaba de comentar aquí, e fico preocupada con o papel da ONU.
porque realmente isto está a demostrar, o António Guterres está a facer tudo por tudo, non é? Por desenvolver ese papel diplomático e teñen feito un esforzo incrível e non se ten conseguido nada. Qual é o papel da ONU en todo isto? A ONU non nos esquezamos, e eu lembro que aos nosos ouvintes, nasceu depois da Segunda Guerra Mundial. E então, nasceu para salvaguardar a paz. Sim, mas a última instância depende da vontade dos Estados e, portanto, claro, tendo a Rússia presente no Conselho de isso Segurança, por exemplo, é impossível obter uma condenação. É impossível, por isso deveríamos reformular o papel da ONU. Mas a Begonha falava há pouco de Joe Biden e do facto dos Estados Unidos que avisaram, que informaram e bem. Eles foram acusados de ser histéricos. Sim, incluindo por muitos comentadores europeus. É isso que eu ia dizer. E quando ouço, até em Portugal, um partido político a denunciar a ingerência do imperialismo, e comentários que eu tenho ouvido, ainda bem que não é a maioria das pessoas que criticam neste momento os americanos, este anti-americanismo primário é inacreditável. Sobretudo porque o agressor, neste caso, fica bem claro quem é. Da mesma forma que no passado os americanos erraram. Eu acho que ninguém nesta mesa, ou ninguém, acho eu, nenhum português ou nenhum francês considera que os Estados Unidos é o paraíso. Ninguém disse isto. Ninguém. Basta ver o que foram os anos de Trump. Ninguém disse isto. Ninguém. Exatamente. Agora, assim, vamos a ver. É que este anti-americanismo primário é inacreditável. Como é que vês, em concreto, a posição do PCP? Isto acabei de dizer que é inacreditável. É inacreditável. E depois, sabes o que é? Que eu falei com pessoas assim que pensam a mesma coisa, ao meu lado. E parece, sabe o que é? Que é um clube. É o tal clube como é o benfiquista, os sportinguistas, os portistas, às vezes, quando alguns deles, quando são alguns fanáticos, e lá falei com pessoas que o fanatismo anti-americano. Quer dizer, pode haver qualquer coisa. 10 mil mortes, 50 mil mortes. Os Estados Unidos! É culpa, os Estados Unidos. Isto é inacreditável. E outra coisa máis, que cando vemos o perigo, cando vemos isto, falaban estes militares ontem na televisão española, e eu concordo plenamente, cando vemos o perigo de perto, na Europa, nos lembramos dos exércitos. Nos lembrámonos da importancia de ter exército, de ter militares, e neste caso de estar unidos. Cando na Europa temos, como temos na Unión Europea, eses acordos militares, e non digamos dentro da NATO, é por algo. E entón, nós agora formamos parte de unha organización internacional que é a NATO. E os exércitos están para algo, para salvaguardar a paz, igual que nós como europeos. Eu falo orgullosa como española e tamén en parte como un bocadiño portuguesa. Participamos en misións de paz en África, en Asia, en tantos locais. Agora, precisamente, máis do que nunca, os nosos exércitos, persoas que están moito preparadas, algúns deles nos están a ouvir, eu dou unha salva de palmas por eles, non é? Porque o que lles espera non é fácil. E temos de confiar neles. E os exércitos están para algo. E da mesma forma que estivemos à espera, até a data, das provas dos americanos das armas de destruição maciça no Iraque, claro que não houve, estamos à espera também das provas da Rússia que houve um genocídio no Donbass. Portanto, eles falam do genocídio, agora falam dos nazis, de palavras assim, tem a ver, bom, isto agora tem a ver, pronto, como sabem, com a história também da Ucrânia e tudo isso, mas, ou seja, mas a acusação mais grave é a acusação do genocídio, então estamos à espera também desta prova. Sim, mas isso também mostra, Olivier, como as reminiscências históricas de muitas décadas, por vezes muitos séculos, ainda estão muito presentes nestes povos. Assim, completamente. Sim. Completamente. E acabam por vir à tona nestas alturas de maior tensão. Deixem-me olhar ainda aqui para o ângulo humanitário, porque na sequência desta guerra seguramente será um dos efeitos colaterais mais visíveis os refugiados. Há já muitas dezenas de milhares de pessoas em fuga, para não dar aqui valores ainda mais elevados, porque a Organização Internacional das Migrações já disse que estima que o universo de pessoas deslocadas e refugiadas possa chegar aos 3 milhões. Estará a Europa preparada, Begonha, para dar apoio a todas estas pessoas? Esperemos. Eu quero acreditar. Quando eu falaba cá há 2 meses do filme Mediterráneo, que é un filme que me marcou muitísimo, e de feito o director foi recibido pelo Papa Francisco,
que gañou varios premios nos premios Goya, non é, do cinema español. É un filme que hoxe está de máis actualidade do que nunca, por causa dos refugiados que chegaron a Grecia há uns anos. A Europa, nese momento, Angela Merkel percebeu perfeitamente o noso papel. Nos debemos estar á altura. Son irmãos, son persoas do noso continente, e debemos nos preparar para máis de, como dicías, de máis de 3 millóns de persoas, de refugiados, e debemos ser solidarios e o receber. Mas non só nos países fronterizos, o receber nos nosos países. Só con a axuda entre nós conseguiremos vencer isto. Cá, agora vamos ver se realmente europeus, eu penso que sim, teño esperanza, vamos ser solidarios. Tivemos maus exemplos no passado, Olivia, desta vez como será? Sei como é que vai ser, não sei. Não sei, tudo é impossível prever neste momento. E isto também que para mim me preocupa imenso, porque eu acho que não falamos isto hoje no programa, mas o ministro francês do negócio estrangeiro falou da possibilidade depois da Ucrânia ser a vez da Moldávia e da Geórgia. Claro, o expansionismo portanto, da antiga União Soviética. São duas antigas repúblicas soviéticas, que falávamos antes. Situações perante as quais a NATO estaria, uma vez mais, de pés e mãos atados, não é? Sim, eu tenho muito estudado e que isto está totalmente estudado. Recordo que o Visto de Fora é um programa que a Renascença emite semanalmente aqui, às sextas-feiras, em parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Faltam 10 minutos para as 11, restam uns 3 minutos e meio de programa e, portanto, vamos já passar para o índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade. Todas as semanas desafiamos o Olivier e a Begonha a provarem que conhecem uma expressão popular portuguesa e hoje queremos que completem um provérbio. Falámos aqui da crise da Ucrânia, aliás, que ocupou todo o nosso Visto de Fora. Em Portugal diz-se que em tempo de guerra... Silêncio. Não há feijões. Não sei. Não sabemos. Em tempo de guerra, Não há que... feijões, não nem sei. há muita outra coisa, não é? Infelizmente. Não sei. Em tempo de guerra não se limpam armas. Não há tempo a perder, temos que estar apostos para tudo, ok. prontos para tudo. É assim. Ok. Mais uma coisa que Foi um aprendemos. índice de Tugalidade express, porque ainda falta o negativo e o positivo. Índice de Tugalidade. Bom, vamos então ao positivo e ao negativo da semana. Begonha, ao teu negativo. Pois claro, além da guerra, não é, que colmou todo neste programa, eu teño de me lembrar dunha persoa, Juan Pablo Colmenarejo, que foi o meu xefe na cadena COPE. Ás veces non concordamos, discutimos moitas veces. Ele deume unha grande oportunidade, saía todos os días no seu programa da linterna por trás do correspondente dos Estados Unidos a contar a actualidade de Portugal na miña altura de correspondente. Juan Pablo morreu no día 23 de febreiro con 54 anos dun derrame cerebral. Isto serve para perceber a importancia do momento e a importancia da vida além de guerras e demais. Debemos viver a vida e ser persoas íntegras. E isto vai por Juan Pablo Colmenarejo. Tinha a minha idade, precisamente. Bom, Olivia, o teu negativo. O meu negativo tem a ver com algo que eu falei há pouco no programa, tem a ver com as pessoas neste momento, nesta fase terrível da guerra, que não se apercebem da sorte que nós temos, nós em Portugal, em França, em Espanha, em Itália, a companhia de viver em grandes democracias. A mim custa-me cada vez mais, porque às vezes estas pessoas confundem as falhas das nossas democracias, a corrupção, a pobreza, claro que a pobreza é uma grande falha, ou seja, não há nenhum país perfeito, claro, longe disso, com a sorte que nós temos. Eu estava a pensar ontem, havia pessoas no meu bar que diziam mal de António Costa, de pé, numa cadeira, e estava a pensar, uau, temos a possibilidade de dizer mal de um primeiro-ministro e de um presidente sem ficar preso. Nós temos liberdade de imprensa. Isto é uma democracia. O positivo, Begonha. Pois, muito rapidamente. parece que estamos alinhados, porque para mí o positivo ten a ver precisamente coa tranquilidade e a seguranza que até o momento temos en Portugal. É dizer, é que
como eu ando entre os dois lados, de um lado e outro da fronteira, percebo a tranquilidade e a serenidade que neste momento é tão importante, mais do que nunca. Por isso, para mim é o melhor, que ainda continuemos a ter essa tranquilidade. Falta o teu positivo, Olivier. Bem, rapidamente, eu diria que é nestes tempos de guerra cada vez mais importante não ficar na ignorância. E José Milias, que é o meu colega da SIC, escreveu a mais breve história da Rússia, dos eslavos a Putin. São 300 páginas. É complicado resumir a história da Rússia em 300 páginas, mas é super importante para perceber porque é um grande país. É um grande povo que tem uma grande história e eu acho que é importante não ficar ignorante e não quero deixar de dar uma palavra, eu, neste programa, a Irina Tchev, como é evidente, minha colega também da SIC, que está em Kiev neste momento. E que tem colaborado connosco aqui na Exato, Renascença. falei com ela ontem ao telefone. Enfim, estou super comovido porque é uma amiga também. E só quero deixar uma pequena palavra para a Irina, dizendo que a ironia da história, Irina, é que tu és apresentadora na SIC de um programa chamado Invasões Bárbaras. Foi mais um Visto Fora. Olivier Bonamici, Begonha Nhigas, Miguel Coelho, muito obrigado. Até para a semana. Obrigado, bom Até fim de para a semana. semana.